foi formulado pela Unidade de Capacitação, Unidade Nacional de Capacitação do Ministério Público. Agradecer em especial a professora Fernanda Marinella, que eu não vejo há um tempo, mas é uma professora queridíssima, ao doutor Diego Barbiero pelo contato e pelo convite direto. O tema que me foi atribuído é relativo ao futuro, portanto, ainda inexistente, mas já em processo legislativo avançado, marco das concessões que tramita no Congresso Nacional. Há necessidade ainda de algumas posturas políticas para que ele possa ir ao plenário, mas ele já se revela, pelo que tramitou até aqui, um documento importante. Certamente nós teremos essa mudança no cenário das concessões e me parece interessante pontuar para vocês alguns desses elementos que caracterizam esse projeto de lei. O projeto de lei ele tem por primeira meta uma unificação de diplomas legais que convivem hoje, mas que são voltados a modelos de concessão distintos. E, portanto, ele unifica o tratamento na matéria. A matéria é de se esperar que, obviamente, ele seja um pouco mais longo, porque ele está exatamente a consolidar dispositivos relativos tanto às PPPs quanto às concessões tradicionais e permissões tradicionais, como ele também implementa algumas mudanças, boa parte delas costuradas doutrinariamente, defendidas doutrinariamente, pela própria experiência nos anos de utilização da Lei 8987, da Lei 11.079, e também olhando um pouco para o que a experiência internacional nos ensina a respeito das concessões. Portanto, também se pode delimitar ou apontar como perfil do projeto de lei o seu traço de modernização, de atualização na disciplina da matéria. Fundamentalmente, esta modernização, a própria unificação, reunião em um só documento das regras sobre PPP, concessões e permissões, gera ou promete gerar um ambiente de maior certeza para aqueles que militam na área. Estejamos nós a falar dos operadores econômicos, dos servidores públicos, dos órgãos de controle, dada exatamente a criação de uma unicidade de disciplina. E por que isso? Porque no frigir dos ovos, no final do dia, o que se espera de todo esse movimento legislativo de costura política difícil, não tem sido exatamente fácil esse diálogo no Congresso Nacional, dadas as possíveis entendimentos que são possivelmente contrários uns aos outros, é criar esse cenário que seja mais amistoso, mais empático, mais favorável à presença privada nos segmentos, que são segmentos muito importantes para a administração pública. Portanto, também é de se sublinhar a característica da atratividade. Atrai-se ou pretende-se atrair a presença privada para a celebração de contratos de concessão e de permissão, ao se reconhecer que, em tese, do ponto de vista potencial, esta presença privada ela é útil, ela serve ao interesse público. Claro que, sempre à luz do caso concreto, há de se ter uma justificativa sobre a opção de se fazer esse chamado à iniciativa privada e de se, então, estabelecer um pacto com esses operadores econômicos. Mas, do ponto de vista teórico, ter um instrumental jurídico que pavimente este caminho, que permita essa densificação desse vínculo jurídico é salutar. Logo, o caráter da atratividade é muito importante. E por que os particulares se sentiriam atraídos por contratos de concessão e em que medida uma nova lei geraria mais incentivos, estimularia a presença privada quando da convocação mediante editais de licitação? Esses particulares que vão depositar recursos, vão alocar recursos, sejam eles diretamente, sejam seus financiadores e garantidores, vislumbram como um cenário ideal
aquele em que a segurança jurídica seja o traço distintivo, aquele em que não existam sobressaltos, não apareçam surpresas, em que o pactuado entre as partes prospere ao longo do tempo, ou seja fruto de revisitações que serão importantes, dada a longevidade desses contratos. Então, no fundo, unificar, modernizar, tornar mais atrativo, depende substancialmente de um avanço em termos de segurança jurídica. E é este traço que vai servir aqui para a minha exposição como fio condutor de algumas dos exemplos de atualização do marco das concessões que eu entendi por bem trazer aos senhores e às senhoras. Vejam que, assim, é evidente que quando a administração pública ela está a preparar um procedimento licitatório, sobretudo procedimentos licitatórios que vão resultar, se tudo andar bem, em contratos de longo tempo, em contratos que envolvem uma complexidade, não só pelo valor que negociam, mas substancialmente pela multiplicidade de tarefas. As concessões podem envolver e costumam envolver uma pluralidade de tarefas a serem desenvolvidas pelos particulares. É crucial que, neste momento, interna corporis, a administração pública tente exercer bem a função de planejamento, tente desenhar, confeccionar o edital e seus anexos com todo o rigor, com todo o denodo possível. Todavia, este planejamento, por mais especialmente cuidado tenha sido, ele não é capaz de evitar que, ao longo dos anos, existam circunstâncias que podem afetar aquilo que foi combinado. Há necessariamente que se vislumbrar os contratos de concessão, e não importa qual a sua espécie, como contratos que estão sujeitos a intempéries, que estão sujeitos a mudanças tecnológicas, que estão sujeitos a achados que as próprias partes vão descobrindo na experimentação do contrato original. Daí se ter consolidado na literatura internacional e aqui também no Brasil, uma noção de que estamos a falar de um contrato vivo, um contrato incompleto, um contrato inacabado. Não há como o planejamento ser de tal monta que impeça que outras coisas, outras interferências possam surgir e atingir este contrato. Inclusive porque essas interferências podem ser bem-vindas. Uma mudança tecnológica que favoreça a prestação, ela deve ser incorporada, ou ao menos deve se cogitar da sua incorporação, o que levaria a um ajuste no contrato aqui ou acolá. E é muito salutar que o novo marco tenha dito expressamente isso, tenha reconhecido de maneira cabal o que já vinha sendo posto, inclusive em leis, como é o caso da 13448, mas que se voltava, segundo um entendimento que tem lá os seus defensores, a uma fatia desses contratos, e não a totalidade dos contratos de concessão. Quando a gente identifica lá no artigo 160 da lei, deste novo marco que se pretende venha se transformar em lei, então no PL, quando se identifica no artigo 160, 106, um apontamento no sentido de que não vão afetar esses contratos os limites de alteração quantitativa e qualitativa que estão presentes na Lei Geral de Licitações e Contratos, seja na 8666, seja na 14.133, entendendo que aqui a realidade ela é dinâmica, que aqui os contratos, porque envolvem atividades múltiplas, porque aqui os contratos se alongam por décadas e décadas, é preciso reconhecer um espaço maior de negociação, de diálogo, de reconfeccionar algumas das cláusulas contratuais. Isso facilita, gera para os gestores que temem, eventualmente, sanções pelos órgãos de controle, um conforto maior, uma liberdade, que é sempre uma liberdade racional, uma liberdade a ser utilizada com razoabilidade e com doses de motivação, mas gera também para o operador econômico um acolhimento a uma tese, que é uma tese que, como eu disse,
já se consolidou há muito tempo na literatura a respeito do tema. Portanto, trazer isso, incorporar isso de maneira expressa é um traço extremamente interessante. E eu sempre gosto de expor que esta mutabilidade dos contratos, sobretudo aqui no cenário das concessões, ela é ferramental. Se não for possível variar os contratos, oxigenar os contratos, revisitá-los, para entender que aquilo que se pensou inicialmente hoje não faz mais sentido, para se rediscutir alguns dos seus postulados, se isso não for possível, nós estamos asfixiando o contrato. Nós o estamos fadando à morte. Ele vai sangrar e desfalecer pouco a pouco, porque ele perde a sua serventia. A funcionalidade, a vitaliciedade desse contrato está ligada exatamente à capacidade que ele tem de se autoquestionar, de as partes se sentarem e dialogarem a respeito daquilo que inicialmente havia sido proposto. E é pensando no interesse público, na sobrevida desse contrato, na efetiva prestação desse serviço, que todas essas ideias são construídas. Não se trata de um favor à administração ou de um favor aos operadores econômicos, aos parceiros privados, mas ao contrário, isso tudo é pensado, porque se não for assim, nenhum contrato conseguirá resistir até o final, nenhum contrato conseguirá entregar à administração pública aquilo que ela almeja, porque é fato que haverá cláusulas contratuais que não estarão em harmonia com o dia a dia da execução do contrato, que vão se revelar inoportunas, inadequadas, defasadas, e é porque o interesse público não é uma bolha, a gente não consegue colocar o interesse público dentro de um cofre e fechá-lo, mas ao contrário, ele é o tempo inteiro confrontado por variáveis que a vida oferece, que é preciso, então, colocar este contrato sempre como algo a ser revisto. E a experiência com esses anos de PPP e de concessões, essa experiência nos levou a alguns exemplos de alterações. A lei, ela não está delimitando quais alterações são possíveis. Isso é muito bom, porque ao delimitar que alterações são possíveis, a lei, obviamente, deixaria de contemplar alguma coisa que a vida como ela é nos mostraria. E aí nós teríamos um questionamento a fazer. O que a lei não permitiu alterar, seria possível fazê-lo? Ou a lei teria traçado uma lista taxativa de tópicos a alterar? Ou a lei teria simplesmente exemplificado, sinalizado possíveis alterações? Na minha avaliação, a opção que o legislador fez, tem feito até este presente momento, é a opção mais sábia, porque ele apenas diz por que alterar os contratos. Então, voltando ao artigo 106, ele diz que as alterações do contrato, elas vão ser decorrentes da necessidade de modernizar, de adequar, de aprimorar, de ampliar os serviços, na medida em que, num determinado momento, esses serviços não haviam sido contemplados como escopo do contrato, mas o futuro pode indicar a necessidade de fazer um aditivo e de inserir mais uma dose de serviços. E como eu estava falando, para além ou dentro dessas ideias de modernizar, adequar e aprimorar, o que a gente já tem acumulado em termos de experiência de PPPs e concessões no Brasil, nos mostra que esses são, por exemplo, alguns aspectos que demandariam uma revisitação e uma nova customização do contrato. Vejam que os contratos de concessões e PPPs, eles lidam substancialmente com a ideia de indicadores. São os indicadores de performance que vão metrificar o valor da remuneração. Esta é a tônica prática dos contratos de concessão e dos contratos, sobretudo dos contratos de PPP. Indicadores que foram pensados num dado momento, às vezes sem se levar em consideração uma experiência pregressa, porque eram contratos de PPP originais, experimentados pela primeira vez aqui no Brasil, pensaram em indicadores que depois não serviram para acompanhar o dia a dia da execução do contrato.
E é crucial que as partes reconheçam que não se trata exatamente de uma falha de quem escreveu o ato convocatório, seja a equipe pública, sejam os consultores. Não se trata de um descuido das empresas que na consulta pública não indicaram que ali tinha alguma coisa desacertada. Se trata simplesmente do fato de que só experimentando, só a prática pode mesmo indicar à administração e ao mercado alguns desajustes que vão demandar calibragens nesses indicadores. Então, alterar indicadores para diminuir os indicadores, para aumentar os indicadores, para melhorar a conceituação desses indicadores, para diminuir ou para aumentar o peso de um indicador na fixação do valor de remuneração que os particulares virão a receber em se falando de concessões no modelo PPP. Alterações de obrigações, é muito possível que se vislumbre a ausência de um determinado serviço que faria sentido agora ser incorporado. Portanto, o alargamento do escopo, a mudança de escopo para trazer uma maior sintonia, uma maior sinergia, porque a opção contrária seria que este serviço fosse objeto de um outro contrato. Só que isso pode causar um prejuízo do ponto de vista da sinergia, da harmonia, da economia de escala, mesmo do ganho do ponto de vista técnico. Daí também que se pensa, e isso está sendo incorporado, a ser saudável, ser profícuo ao interesse público, a mudança ou alargamento do escopo. Nós não estamos, e o legislador jamais poderia conceber, uma transmutação do objeto. Se a PPP se destina ao complexo penitenciário, obviamente ela não pode sofrer uma mudança que a transforme em uma PPP educacional. O aspecto educacional pode estar inserido ali, mas ele é um dado, uma das atividades que precisam ser manejadas pelo privado. Definição e redefinição de conceitos. Também isso é um dado interessante que a nossa experiência já nos mostrou. Conceitos não podem aprisionar a relação contratual. Não há nenhum tipo de humilhação ou de culpa, aplicação de culpa, atribuição de culpa, quando se detecta que aquele conceito presente num anexo do contrato, presente no corpo do contrato, ele não consegue dar cabo à realidade. Ele não consegue sustentar e pavimentar o vínculo entre as partes. Verificador independente, inserir o verificador independente, mudar as atribuições do verificador independente para, de alguma maneira, também fazer com que aquela relação contratual seja uma relação calcada numa ideia de que um terceiro funcionaria dentro daquilo que lhe é dado opinar, daquilo que lhe é dado resolver em última análise. Essa presença desse terceiro seria interessante, seria profícua? Também este é um exemplo. E as cláusulas de lock-up, né? Que no fundo, são cláusulas que, na minha avaliação, jamais deveriam estar sequer presentes nesses contratos, porque elas obstaculizam, elas inibem que a administração pública eventualmente faça mudanças do ponto de vista da relação subjetiva com o contratado, altere-se, inibem, dificultam que se altere a figura do contratado, partindo-se de uma avaliação de que a administração pública, quando licitou, foi capaz de escolher, de fato, a melhor das propostas, o melhor dos licitantes, e isso não necessariamente é verdade. Então, aqueles contratos que têm cláusula de lock-up, eles, no fundo, são contratos que colocam a administração pública numa posição de constrição, uma posição de liberdade reduzida e também, por isto, a experiência nos revelou que abandonar essas cláusulas de lock-up, retirar essas cláusulas de lock-up por meio de alterações contratuais, pode ser uma solução importante. Ainda nesse segmento dos contratos, há outras cláusulas que eu gostaria de sublinhar. Vejam que sempre estamos buscando, sejamos nós os estudiosos, os doutrinadores, aqueles que
tratam da matéria do ponto de vista acadêmico e também, às vezes, a vivenciam na prática, a preocupação que deve ser o móvel a nos guiar é criar um ambiente que seja de maior precisão, de maior segurança, em que as partes saibam exatamente o que exigir uma das outras, os limites das suas atribuições e, consequentemente, em que medida os descumprimentos podem gerar responsabilidades e consequências de uma parte à outra. Vale mencionar 3 cláusulas, 3 regras novas que estão sendo previstas aqui no PL e que me parecem andarem alinhadas a essa busca por uma segurança jurídica, por um ambiente que seja um ambiente mais controlado, digamos assim. Primeiro, lá no artigo 101, que vai alinhar as cláusulas necessárias do contrato, a menção a uma metodologia para o cálculo do valor e o momento do pagamento da indenização quando nós estamos diante de bens reversíveis que não foram amortizados, que foram depreciados e que o contrato, estando a ser rompido de maneira prematura, a parte, o privado, que é o responsável por esses investimentos, não teria tido tempo suficiente para reavê-los. É crucial que os contratos tragam a metodologia, que os contratos enderecem o tema e evitem que as partes venham a discutir tardiamente sobre como deveria ser exatamente o mecanismo de cômputo desta indenização. Esta é uma cláusula interessante, assim como também é interessante mencionar o artigo 101, parágrafo 2º, que traz o que a gente chama de teoria dos incentivos. Hoje, a Lei 8987, quando trata das receitas, chamadas de alternativas, complementares e acessórias, ela estabelece lá no artigo 11 que todas as receitas, inclusive essas, que não são então ligadas exatamente ao escopo principal do contrato, todas elas são computadas para fins de aferição do equilíbrio econômico financeiro. Portanto, à luz da Lei 8987 de 95, quando se vai tratar das questões ligadas ao equilíbrio econômico financeiro, se coloca à mesa esse conjunto de fontes de receita. A proposta do legislador é de tornar estas receitas, que são, como o próprio nome já diz, acessórias, alternativas, elas são complementares, mas elas não são a receita básica que a empresa pretende oferir, que a SPE busca oferir. Estas receitas adjacentes poderiam ser desconsideradas na aferição do equilíbrio econômico financeiro. Isso estimula a parte privada, estimula o operador econômico a atuar em busca dessas receitas, atrai o maior número possível de interessados para a licitação e tem sido considerada como um ponto de avanço na legislação. Outro ponto de avanço, como cópia do que a gente já vê na Lei de Licitação e Concessão, na 14 Licitação e Contratos Ordinários, que é a 14.133, o assinalar de um prazo para que a administração pública responda a pedidos de equilíbrio econômico financeiro. Esta é uma reclamação muito presente no mercado, porque os contratos costumam prever tanto revisões ordinárias quanto revisões extraordinárias. Quando essas revisões ordinárias ou as extraordinárias são provocadas pelo privado interessado na revisão do equilíbrio econômico financeiro do contrato, costuma se encontrar uma administração pública letárgica, que às vezes também por medo de decidir, porque as pessoas estão com medo de decidir, é muito importante que todos nós tenhamos consciência do quanto isso é prejudicial ao interesse da coletividade, essa sensação de medo, essa sensação de desamparo, elas simplesmente engavetam pedidos de equilíbrio econômico financeiro. As duas leis, a Lei Geral de Licitações e Contratos atual e este projeto de lei, cuidam de dizer os contratos devem ter, cada qual, uma cláusula prevendo um prazo para uma resposta
a esses pedidos de equilíbrio econômico e financeiro. Aqui na nossa lei de concessões, o prazo que hoje está sendo assinalado é de até 180 dias, sendo possível prorrogar por mais 180 dias. Na minha avaliação, 180 com mais 180 dias, nós estaríamos falando de um prazo de 1 ano, o que seria excessivo para quem espera uma resposta que, inclusive, pode ser negativa. Mas, ao menos, se tem um começo de caminho, uma trilha da qual a gente já partiu, que é a de prever isso, que isso hoje não é algo que a gente encontra em todos os contratos. Prazos dos contratos. Também o legislador está incorporando um conceito que é fundamental. Contratos de concessão não têm prazo pré-concebido, antecipado pela lei. E por uma razão simples. A questão aqui, ela não é jurídica. A questão aqui, ela é econômica. A fundamentação para que o prazo do contrato seja de 5, 10, 15, 23, 40 anos está, claro, 40 anos não poderia ser de PPP pelo limite hoje existente, está no equilíbrio econômico que esse contrato precisa proporcionar. Ou falando de outra forma, está na busca de uma remuneração. Os privados, eles se aventuram em participar de licitações, celebram contratos, assumem riscos e, obviamente, obrigações perante a administração pública e entendem que este prazo que foi dado é o prazo, inclusive fruto de um diagnóstico da administração pública que assinalou com este prazo como prazo necessário. Portanto, entender que quando a gente fala de um prazo de contrato de 30 anos, é porque há razões econômicas para ele ter 30 anos, é crucial para um amadurecimento da ordem jurídica brasileira. E algumas outras coisas que eu vou pensar aqui rapidamente. Controle pelo Tribunal de Contas. Controle pelo Tribunal de Contas, na hipótese de administração pública resolver mandar o edital, porque todos nós sabemos do entendimento do STF, segundo o qual os órgãos de controle externo não podem obrigar o envio prévio de editais de licitação para uma primeira avaliação e uma liberação, mas quando a administração pública, até para realmente ter uma resposta, dialogar com os órgãos de controle, de repente ter algum feedback que possa melhorar, alimentar este edital e torná-lo mais maduro, se elas decidirem levar isso aos tribunais de contas, os tribunais de contas têm um prazo de 120 dias para responder. Fora dos 120 dias, nós temos uma aprovação tácita. Claro que há uma resistência dos tribunais de contas a uma medida desta natureza, porque entendem que se estaria a constrangê-los do ponto de vista temporal, mas vejam, os tribunais de contas precisam andar no ritmo da vida da administração. O administrador público é chão de fábrica, ele tem pessoas que demandam uma melhoria na área do saneamento, uma melhoria na área da segurança pública, e esta melhoria, às vezes, está atrelada a uma nova contratação. Aqui, no nosso caso, há um contrato de concessão, quando o contrato de concessão se revela oportuno, se revela adequado ao escopo que a administração pública persegue. Um prazo de 120 dias é um prazo para o Tribunal de Contas dizer se tem algo a sugerir, a recomendar em termos de ajuste ou se não tem. Este a gente não sabe se de fato vai prosperar na redação final, já que causa atritos com os órgãos de controle. Também do ponto de vista da arbitragem. E por que a arbitragem, eu coloquei aqui no mesmo slide falando de solução de conflitos? Porque a utilização de meios extrajudiciais, entre os quais está a arbitragem, tem se mostrado na literatura internacional e também aqui no Brasil como como instrumentos que podem melhor solucionar os possíveis dilemas envolvendo as partes. Especificamente no caso da arbitragem, pelo fato de nós termos ali, considerando que as partes escolherão os árbitros, né, digamos assim, uma melhor aderência técnica,
pessoas que tenham mais conhecimento técnico, experiência técnica, poderão funcionar como árbitros. Não há nenhuma novidade. O que há de novidade é que o parágrafo único do artigo 176, onde a matéria da arbitragem está sendo tratada, ele é inclusive mais audacioso, ou talvez um pouco mais expresso, ao dizer em quais circunstâncias seria possível a utilização da arbitragem. Quando a gente faz uma comparação deste parágrafo único do 176 com o artigo 151 da agora, recente editada Lei de Licitações e Contratos, isso fica mais evidente. O 176 fala claramente que, inclusive, a parte relativa às penalidades pode ser objeto de decisão pela arbitragem, que a interpretação das regras de alocação de riscos pode ser objeto de avaliação em sede de arbitragem, que a rescisão do contrato a pedido do privado, por iniciativa da concessionária, também está entre os tópicos de apreciação da arbitragem. Portanto, a gente tem uma lei que explode, um projeto de lei que explode, que explora mais a utilização da arbitragem, mostrando-se um pouco mais ousado, ao menos do ponto de vista de expressar temas que seriam temas possíveis de serem levados à avaliação via arbitragem, que não estão assim do ponto de vista textual da Lei de Licitações e Contratos Ordinários. E, finalmente, incorporar numa lei geral de concessões a figura da relicitação. Relicitação, como extinção amigável que é, está, obviamente, em sintonia com a ideia de segurança jurídica, de solução de conflitos, e o legislador, tendo-a incorporado para uma lei de uso mais genérico, para uma lei de uso não para determinados casos de concessões, mas para as concessões em geral, ele avança também, ele mostra ele aposta no modelo da relicitação, porque o modelo da relicitação elimina eventuais discussões entre as partes, faz com que a administração pública encontre um horizonte de solução mais próximo, já que a empresa não tem condições, ela não reúne, ela se mostra incapaz de adimplir as obrigações contratuais ou financeiras assumidas. O melhor caminho não é necessariamente o de punir esta empresa, dar início a uma rescisão que seja unilateral, punitiva, porque a reação, e vamos lá, a teoria da regulação responsiva já nos ensina isso desde os achados de Oxford, não necessariamente a melhor solução está aí, numa rescisão bélica, numa rescisão punitiva, quando a administração pública, ouvindo esta concessionária e se convencendo dos argumentos da concessionária, que vai ter que demonstrar o porquê que ela não consegue cumprir as obrigações, não é exatamente porque ela não quer, não é exatamente porque ela é inoperante, mas porque aquela sinalização que existia no momento da produção do edital, ela deixou de existir, circunstâncias alteraram, então há uma série de possíveis justificativas para que hoje ela se encontre numa condição de incapacidade de cumprir as obrigações, e aí essa relação se desfaz sem maiores dissabores, sem que a administração pública tenha que enfrentar um questionamento judicial que, por vezes, paralisa uma nova licitação que ela deveria estar planejando, que, por vezes, traz embaraços à administração pública, além de um ônus, né, energético, de recursos humanos, de pessoas que vão ter que se dedicar a enfrentar essa discussão judicial. Então, esta ideia da relicitação, com os cuidados que o legislador está colocando, ele está a dissecar todo o movimento que deve ser realizado para fins de, ao final do dia, ter-se a possibilidade de uma relicitação, respeitando o juízo de discricionariedade da administração pública. Isso também é muito proveitoso. E, finalmente, nos minutos que me restam, eu queria salientar a figura do acordo tripartite. Nós já temos na Lei 8987, no artigo 5º, parágrafo 2º, inciso 1,
sobretudo depois da alteração promovida em 2015, a possibilidade de que contratos de concessão prevejam condições e requisitos por meio dos quais o poder público autorize que os financiadores, os garantidores, que não tenham um vínculo societário direto com a concessionária, possam assumir, por exemplo, do ponto de vista transitório, temporário, a administração, ou possam, inclusive, assumir mesmo, autorizar a transferência da concessão para esses financiadores. E por que é interessante que o PL esteja a prever a figura do acordo tripartite? Ora, se a lei já contabiliza a possibilidade de uma cláusula contratual para que esses financiadores venham a assumir temporariamente ou venham a receber a concessão, né? Exista a transferência do controle da concessão, digamos assim, por que tem se comemorado e aplaudido a proposta de alteração que inclui o acordo tripartite? Por uma razão muito simples. É crucial sempre termos em mente que contratos de concessão vão demandar uma estrutura de capital diferente, peculiar, daquela que a gente vê em contratos de Lei 8666. Aqui, para além da figura da concessionária, do particular que se apresenta querendo se transformar no futuro na empresa vencedora e consequentemente, concessionária, existem os terceiros que são os responsáveis pelo capital. Esses terceiros financiadores têm todo o interesse do mundo em que o contrato chegue a um bom termo, em acompanhar a execução do contrato, em promover intervenções, não a intervenção clássica do direito administrativo, mas promover intervenções no sentido de, ao acompanhar, fazer algum tipo de abordagem que possa facilitar o cumprimento do contrato, que possa favorecer. O objetivo único aqui é, de fato, assegurar a plena execução deste contrato e, claro, garantir o interesse dos financiadores. Sem financiadores, em especial, às vezes, sem financiadores externos, quando eu chamo de externos, estou querendo dizer aqueles que não guardam relação com a empresa, que vai ser, no futuro, a sociedade de propósito específico, provavelmente a gente não teria grande parte das PPPs em andamento, porque elas demandariam um investimento do próprio interessado. E esta evolução da disciplina que a gente já tem lá nesse artigo 5º, parágrafo 2º, inciso 1 da 8987, uma semente, ela está avançando aqui. E eu quero salientar para os senhores algumas das coisas que são importantes. Lá no artigo 51 do PL, se diz quais são as cláusulas que esse acordo tripartite poderá ter. Então, ele não é obrigatório. Em não havendo acordo tripartite, ainda assim, remanesce a possibilidade de transferência do controle, remanesce a possibilidade de uma assunção temporária dos financiadores, que a gente já tem na lei, e esta lei, futura nova lei, está mantendo no 129, se não me falha a memória. Mas o acordo tripartite, ele melhor trabalha essa relação entre financiador, poder público e empresa concessionária, prevendo cláusulas como a do acompanhamento permanente da concessão, troca de informações, situações em que necessariamente as partes têm que emitir comunicações umas às outras, situações em que necessariamente as partes têm que notificar para que, por exemplo, notificar o financiador para que ele tenha conhecimento sobre o descumprimento de uma cláusula, direitos e deveres conferidos às partes por ocasião, por exemplo, de descumprimento de obrigações pela concessionária, de instauração de processos para fins de decretação de caducidade, casos em que esta decisão administrativa de caducidade ou de intervenção não possam ser operacionalizadas, porque elas deveriam estar suspensas, ou seja, situações em que a administração pública a decisão dela pela caducidade, a decisão dela pela intervenção, ela precisaria estar suspensa e, substancialmente, fazer com que o financiador também se sinta mais seguro.
Então, busca-se, em última medida, uma segurança para o gestor, uma segurança para o operador, que é aquele que vai se apresentar como candidato na licitação, e também, já que é um pilar fundamental para a estruturação desses contratos, uma segurança jurídica por parte do financiador. Essas seriam as minhas palavras. Eu esgotei a minha fala exatamente nos 40 minutos que me foram dados. Eu agradeço uma vez mais.